É com muita alegria que nós começamos então esse tríduo pascal, tríduo da Semana Santa, que é o coração do ano litúrgico. O ano litúrgico começa lá com o Advento, depois o Natal e vai até o final do ano com a festa de Cristo Rei. E no coração deste ano litúrgico, nós temos esses 3 dias, esse tríduo pascal, a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo, já celebrando também depois o domingo da ressurreição e da Páscoa. Nós queremos então começar essa preparação para a grande e maior festa do ano litúrgico, que é a festa da ressurreição, a festa da Páscoa, a festa da passagem. Páscoa vem lá do termo hebraico Pessah, que quer dizer passagem. A passagem que os antigos judeus celebravam pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Santa. E para nós hoje significa muito mais. Significa a passagem da morte para a vida. Significa a passagem do pecado para a graça de Deus, para a vida eterna, a passagem do inferno para o céu. Por isso é o mistério da nossa fé. Todos os dias, quando nós participamos da Santa Missa, o sacerdote, depois que, em nome de Cristo, em persona Christi, na pessoa de Cristo, ele realiza a consagração do pão e do vinho, depois ele diz: eis o mistério da fé, eis o coração da fé, eis a essência da fé, que acabou de celebrar ali. Ou seja, naquele momento da consagração se renova, se presentifica, se atualiza a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Então é o mistério da fé, é o mistério da salvação. A igreja diz que todas as vezes que a gente participa da Santa Missa, da Eucaristia, torna-se presente a nossa redenção e a gente se salva. Então nós queremos meditar sobre isso. O texto que foi me dado para essa reflexão tem como tema o que está aí no livro do profeta Isaías. Quem quiser acompanhar, Isaías 53, versículo 5. O grande profeta Isaías, que 700 anos antes de Cristo, por uma visão de Deus, por inspiração do alto, ele pôde profetizar tudo o que ia acontecer com o Senhor. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados, ele seria esmagado por causa dos nossos pecados, ele seria levado para a morte, assim como uma ovelha silenciosa é levada para o matadouro, não é? Então o profeta diz aí no capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: mas foi castigado por nossos crimes, por nossos pecados. Vejam bem, nossos crimes. Ele não foi crucificado e morto só por causa dos judeus, só por causa dos soldados romanos, só por causa de Pilatos, de Herodes, de Anás, de Caifás, de Judas. Não, ele não foi castigado só por isso. O profeta diz: ele foi castigado por nossos crimes. O meu pecado, o seu pecado é que colocou Jesus na cruz. E ele diz: esmagado por nossas iniquidades. Iniquidades quer dizer pecado, mau comportamento, desobediência a Deus, à lei de Deus, iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Quer dizer, quem devia ser crucificado éramos nós, porque nós é que pecamos. Quem devia ser coroado de espinhos
éramos nós, pecadores. Quem devia ser flagelado até o sangue, até as chagas, devíamos ser nós. Quem devia ser levantado do madeiro da cruz, devia ser nós. Mas Deus retirou tudo isso de nós e colocou sobre o seu Filho. É o que está escrito aqui, basta ler. O castigo que nos salva, quer dizer, o castigo que era nosso, pesou sobre ele. Pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. São Pedro repete esta passagem lá na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 24. São Pedro repete: pelas suas chagas nós fomos curados. Mas mais do que curados de chagas físicas, nós somos curados das chagas da alma, das chagas do pecado, das chagas da morte. É isso que eu queria e quero refletir com vocês aqui nesta manhã. Se a gente pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 21, o Evangelho explica por que Jesus veio ao mundo. Se a gente não entender bem a missão de Jesus, a gente não entende o que é o cristianismo, a gente não entende o que é o Evangelho, a gente não entende qual é o papel de Cristo, a gente não entende qual é o papel da igreja. Se a gente não entender qual é a missão de Jesus. E aqui no Evangelho de São Mateus, bem no capítulo 1, quando São Mateus narra a encarnação do Verbo, o Verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria, ele diz por quê. Quando José viu Maria grávida e não entendeu, ele não sabia o que estava acontecendo, José quis abandonar Maria no silêncio. A gente sabe disso, porque ele era um homem justo, não queria difamá-la. Mas aí o anjo do Senhor apareceu para José e disse a José o quê? Vejam, é o que está aí em Mateus capítulo 1, versículo, você vai ver aí 19, né? Ou versículo 21 em seguida. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Agora, versículo 21. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Por que Jesus? O anjo explica, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Está aí. Por que ele se chama Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus, em hebraico, Yoshua, quer dizer Deus salva, ou Salvador. Então, nesta palavra Jesus, a gente tem a identidade e a missão de Jesus. Quem ele é? Deus. O que ele veio fazer aqui? Salvar. Deus salva, Jesus Salvador. É por isso que depois São Pedro diz, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, depois que Pedro e João fizeram aquele milagre, daquele homem aleijado no templo que pedia esmola, e Pedro disse para eles: olha para nós, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. E depois todo mundo quis saber, os judeus cercaram os sumos sacerdotes, doutores da lei, fariseus cercaram Jesus. Em nome de quem você fez isso? Aí Pedro diz bem claro: não nos foi dado debaixo do céu outro nome no qual nós tenhamos a salvação, só em Jesus Cristo. Meus irmãos, não há salvação fora de Jesus Cristo. E é isso que eu quero meditar com vocês aqui hoje. Por quê?
Quantos e quantos dos nossos irmãos estão enganados, buscando a salvação onde a salvação não existe? Falsos profetas, falsas doutrinas, seitas, anunciando: é aqui a salvação, está aqui o Salvador, é por aqui. Se a salvação não vier por Jesus Cristo e pela igreja que ele instituiu no mundo para levar a salvação a todos os homens até ele voltar, aí não está a salvação que Jesus instituiu. Então o anjo disse para José: José, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque era o pai que colocava o nome na criança. Vocês sabem disso. No 8º dia fazia-se a circuncisão da criança, do menino, e o pai então dava o nome ao menino. Então o anjo disse para José: José, você vai lhe dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Eu quero que vocês guardem muito bem isso. Jesus veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele instituiu a igreja. Por isso ele instituiu o sacramento da confissão. Para quê? Para arrancar o pecado do mundo. Arrancar a erva daninha que mata as plantas do jardim da nossa alma. Entende? Se a gente não entender isso, a gente não entende Jesus Cristo. A gente não entende o que é o cristianismo. Por que há falsas teologias, como a teologia da libertação, que o Papa vive condenando, e tanta gente ainda insiste nela? Por quê? Porque são teologias que desviam desse ponto. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Há teologias que pensam que Jesus veio para trazer o bem-estar para o homem nesse mundo. Outros, Jesus veio para ser um sindicalista. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Vocês sabem que Deus incumbiu São João Batista de anunciar Jesus ao mundo, aos judeus. Jesus estava já anunciado há mais de 1000 anos que ele viria, o Messias. Já Moisés falava do Messias 1200 anos antes dele chegar. E depois todos os profetas anunciaram o Messias. Então quando foi o momento dele chegar, então Deus mandou João Batista: você vai ser o precursor. Precursor quer dizer aquele que vai à frente, que anuncia. Então João Batista anunciou Jesus. E como foi que João Batista anunciou Jesus? Eu queria que você prestasse atenção nisso. João Batista podia usar o que os salmistas diziam, o que os profetas diziam. João Batista podia dizer para o povo assim: olha, preste atenção, chegou o mais belo dos filhos dos homens, como dizia o salmista. Mas não foi assim que ele disse. João Batista podia dizer: chegou o enviado, o esperado das nações, como o profeta dizia. Chegou o mais belo dos filhos dos homens. Não. Como é que João Batista anunciou Jesus? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenderam? João Batista repetiu o que o anjo tinha dito para José. José, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai tirar o pecado do seu povo. E agora João Batista então anuncia: chegou aquele que vai tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, quando Jesus vai derramar o seu sangue, nós vamos celebrar na noite de hoje, na missa do lava-pés. Jesus então institui o sacramento do seu sacrifício, a missa, a Eucaristia. E o que ele diz? Este é o cálice do meu sangue,
que é derramado para a remissão dos pecados. Derramado para remissão dos pecados. Remissão quer dizer arrancar o pecado do mundo. Vocês estão vendo? Então, o anjo anunciou para José, João Batista anunciou para o mundo e Jesus anunciou para todos os povos. Este é o cálice do meu sangue. Sangue que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. E aí ele instituiu o sacerdócio cristão, o sacerdócio católico, para que o sacerdote renove isso, presentifique isso, atualize isso em cada missa que é celebrada na igreja. Eis o mistério da fé. Então Jesus, meus irmãos, veio para tirar o pecado do mundo. Nós só vamos entender a paixão de Cristo, nós só vamos poder celebrar bem a paixão de Cristo, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão do Cristo ao céu, se a gente entender o horror do pecado. Ali o profeta disse, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O pecado que era nosso, a culpa que era nossa, caiu sobre ele. Por quê, meus irmãos? Por quê? É preciso então a gente dizer o seguinte, que não existe nada nesse mundo pior do que o pecado. Não sou eu quem o digo, é o catecismo da igreja. O catecismo da igreja católica, que é a palavra oficial da igreja, em termos de doutrina, o catecismo da igreja católica diz assim que a pior coisa para o pecador, para a igreja e para o mundo é o pecado. Não tem nada pior do que o pecado. E para você entender a hediondez do pecado, o horror que é o pecado, você precisa olhar para o Cristo crucificado. Quem é que fez isso com o Cristo? O mais belo dos filhos dos homens, o esperado das nações, o Filho bendito de Deus. Quem é que deixou ele nesse estado em que o salmista diz, não parece nenhum homem mais? Quem é que arrebentou Jesus da cabeça aos pés? O pecado. Quem é que o coroou de espinhos? O nosso pecado, o pecado do mundo. Quem é que o flagelou até o sangue e até as chagas? O pecado. Quem é que cuspiu no seu rosto, arrancou a sua barba, pregou numa cruz, deixou sofrer 3 horas em agonia desesperada, até morrer de dor? Quem fez isso? O pecado. O meu pecado. O seu pecado. São Paulo diz na carta aos Gálatas, ele morreu por mim, Paulo. Gálatas 2:20, ele morreu por mim, por causa de mim, por causa do meu pecado. É preciso, meus irmãos, nesta Semana Santa, a gente fazer essa reflexão. Fecha teus olhos um pouquinho, põe a mão aqui no teu peito e diga no silêncio do seu coração, como São Paulo, ele morreu por mim. Ele morreu para arrancar o meu pecado, para que eu possa sair da escravidão da morte, para a liberdade dos filhos de Deus. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado porque o Senhor desceu do céu. O Senhor deixou a casa divina e veio morar na casa terrena. O Senhor deixou o esplendor do céu para experimentar o vale de lágrimas da terra, para descer ao mais profundo dos labirintos da morte e para me arrancar
da mansão dos mortos. Muito obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que experimentar isso. Experimentar isto é experimentar o amor de Deus. Porque depois que Jesus desceu do céu, por amor a cada um de nós, e sofreu tudo o que Ele sofreu, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Quem duvidar do amor de Deus hoje é um blasfemo, é um blasfemador. Um dia Jesus disse a uma vidente chamada Soror Consolata, a vidente, uma das videntes do coração de Jesus. Jesus um dia disse para ela assim: Soror Consolata, será que eu poderia ter sofrido mais pela humanidade? Será que eu poderia ter sofrido mais para provar o meu amor aos homens, Consolata? Diga, Consolata, se ainda fosse possível sofrer mais como homem, eu queria sofrer mais, para que nenhum homem duvide do meu amor. Meus irmãos, isto é maravilhoso. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, São Paulo diz: quando nós já éramos pecadores, Ele morreu por nós. E São Pedro, na primeira carta dele, capítulo 1, no versículo 19, São Pedro diz uma coisa maravilhosa: não foi ao preço de coisas perecíveis, ouro, prata, que nós fomos resgatados da morte. Não, São Pedro diz: nós fomos resgatados da morte pelo preço precioso da vida do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Meus irmãos, a nossa salvação custou a vida de Deus. Se eu perguntar para você assim: quanto vale a sua vida? Você vai dizer: não tem preço. Quanto vale a vida do seu filho? Você vai me dizer: não tem preço. Quando a gente vê os sequestradores sequestrar uma pessoa, a gente vê como a família fica desesperada. E a família quer vender tudo, quer entregar tudo para que os sequestradores não matem o sequestrado, não é? Porque amam aquela pessoa. E eles pedem muito dinheiro. Qual foi o resgate que o demônio exigiu? O nosso sequestrador. Qual foi o resgate que ele exigiu de Deus para nos libertar? A morte do Filho de Deus. Terrível, meus irmãos. Mas Deus aceitou pagar esse preço. Deus aceitou pagar esse preço, porque cada um de nós é valioso para Deus. Cada um de nós é precioso para Deus. Deus não quer perder nenhum de nós. O Evangelho mostra isso de maneira muito clara. Aquela parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Uma ovelhinha se perdeu. Ele deixou 99 lá no aprisco e foi atrás daquela que estava perdida, nos abismos, nos espinheiros, ameaçada pelo lobo. O pastor disse: eu vou atrás dela. E foi. E desceu o vale da morte e arrancou aquela ovelhinha da boca do lobo e colocou aquela ovelha aqui no seu ombro. Eu não conheço imagem mais bonita de Jesus do que essa. Jesus com aquela ovelhinha no ombro. Aquela ovelhinha que ele arrancou da boca do lobo e trouxe de volta para o aprisco. Aquela ovelhinha é você. Sou eu. É cada um de nós
que veio a esse mundo e que Ele não quer perder. E Ele disse depois para os apóstolos: haverá mais alegria no céu, entre os anjos de Deus, por um pecador que se converta, do que por 99 justos que fazem penitência. Haverá mais alegria no céu entre os anjos de Deus, vejam bem, por um pecador que se converta, porque Jesus não quer perder nenhum. Eu quero que você sinta agora, meu irmão, como você é precioso para Deus. Feche de novo teus olhos, faz favor. Talvez você já tenha dito para você mesmo: eu não presto, eu não valho nada, a minha vida não presta. Quantas pessoas chegam a atentar contra a própria vida, achando que a sua vida não tem valor, que a sua vida não presta, que a sua vida... Não, meu irmão, espera aí. Você é precioso para Deus. Você tem uma alma criada à imagem de Deus. Essa alma tem um valor infinito para Deus. Essa alma é imortal. Então diga perdão, Senhor, pelas vezes que eu me desvalorizei, sendo tão precioso aos teus olhos. Perdão pelas vezes que eu disse que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que eu sou uma escória. Não, meu Jesus. Não, meu Jesus. Entendendo agora tudo que o Senhor passou por mim, eu agora compreendo o meu valor, o valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Eu gosto muito daquela música que canta: eu quero falar do valor que você tem. Você é alguém, você é um ser tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo, deixa de ficar chorando, deixa de dizer que você não presta, que você não vale nada. Se você não prestasse, se você não valesse nada, o Filho de Deus não teria descido do céu para te salvar. Meus irmãos, nós somos valiosos aos olhos de Deus. Algumas pessoas perguntam assim: mas por que foi necessário que o Filho de Deus sofresse tanto para salvar o mundo? Será que não tinha um jeito mais suave, mais leve, de Deus poder salvar o mundo? Deus é Deus, Deus é todo poderoso. O próprio Jesus, como homem no Horto das Oliveiras, estremeceu diante da paixão. Teve tanto medo, teve tanto pânico, que ele disse para os apóstolos: a minha alma está triste até a morte. Velem comigo pelo menos 1 hora. E o seu medo era tanto como homem, porque ele era homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele sofreu tanto naquele momento, meus irmãos, naquela agonia mortal, que São Lucas, que era médico, compreendeu aquelas gotas de sangue que jorravam com o seu suor. O sangue jorrava com o suor e caíam sobre a terra. A medicina dá um nome para esse fenômeno, que eu não me lembro agora. É um fenômeno onde os vasos capilares subcutâneos, essas veias fininhas debaixo da pele, essas veias que se rompem quando você dá um cortezinho, né? Sangra, porque essas veias fininhas, elas romperam. Então, a agonia de Jesus era tanta naquela noite, que esses vasos fininhos estouravam debaixo da pele, e o sangue vazava com o suor. E Jesus disse para o Pai:
tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, se é possível. Afasta de mim esse cálice, se é possível. Tudo te é possível. Mas Jesus acrescenta: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E o Pai não afastou o cálice de Jesus. Por quê? Porque esse pai era maldoso? Porque esse pai era cruel? Não. Porque esse pai nos ama. Ele aceitou sacrificar o seu filho único, e o filho único aceitou ser sacrificado, quis ser sacrificado, por causa de nós. O catecismo da igreja diz uma coisa maravilhosa, quando explica isso. O catecismo da igreja diz assim, que Deus poderia sim ter salvo a humanidade de outra maneira, mas por que Ele escolheu esta maneira tão terrível? Por várias razões. Primeira delas, para que ninguém duvide do amor de Deus. Essa é a primeira razão. Se Deus tivesse salvo a humanidade assim por um estalar de dedo, um gesto simples, nós não iríamos dar valor, nós não íamos entender o amor de Deus. Mas como Deus, na pessoa do seu Filho, desceu a mais baixa abjeção que uma pessoa humana pode descer, ninguém mais pode duvidar do amor de Deus. É o que os apóstolos dizem, é o que as cartas todas dizem, o Evangelho diz, Jesus diz: o Pai amou o mundo a tal ponto que Ele deu o seu Filho único. O que Ele tinha de melhor? O seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro motivo pelo qual Deus aceitou isto foi para que nós experimentemos o seu amor. Ninguém mais pode duvidar do amor de Deus. A segunda razão pela qual o Senhor fez do sofrimento matéria-prima da salvação é porque Ele quis dar um sentido ao sofrimento. Não foi Deus que inventou o sofrimento. Não foi Deus que inventou a dor, a morte, o sofrimento. Não foi. Deus nos fez para a vida. Mas então quem é que inventou o sofrimento? Quem é que inventou a morte? Quem é que inventou a dor? O pecado. E São Paulo explica de maneira muito clara. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Eu disse a vocês no começo que o catecismo da igreja diz que não tem nada pior para o mundo do que o pecado. Para o mundo, para a igreja e para nós, não tem nada pior. E São Paulo explica por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a dor, a lágrima, o desespero, a morte. Se nós quisermos, meus irmãos, entender a razão de todo o sofrimento que há no mundo, você encontra uma raiz. Essa raiz se chama pecado. Pecado de quem? Pecado de todos nós. Pecado de toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares. Eu não sofro só por causa do meu pecado, eu sofro também por causa do pecado do mundo. Por que uma criancinha sofre, inocente e pura? Porque ela sofre por causa do pecado do mundo, o pecado que foi cometido antes dela. Porque o pecado desorganizou o plano de Deus. No plano de Deus não haveria sofrimento para ninguém. O livro da sabedoria, capítulo 2, lá no versículo 23, o livro da sabedoria diz assim: Deus nos criou para a imortalidade,
Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Deus nos criou para a imortalidade, para a vida. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E como é que ele injetou a morte dentro da humanidade? Com a seringa do pecado, com a agulha do pecado. Ele injetou a agulha do pecado na veia dos nossos primeiros pais. O veneno da desobediência, o veneno do orgulho. Ele disse para os nossos primeiros pais: desobedeçam a Deus. Esse Deus diz que você não pode comer dessa fruta porque esse Deus é maldoso. Porque esse Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. E a humanidade de ontem e de hoje prefere ouvir a voz do demônio do que ouvir a voz de Deus. Pecar é isso, meus irmãos. Pecar é isso. Ao invés de você obedecer à voz de Deus, à lei de Deus, você obedece à voz do demônio, à lei do demônio. Isso é o pecado. E aí a morte entra no mundo. Por que a morte entra no mundo? Você vai entender. Porque o pecado separa o homem de Deus. Aquela passagem do Gênesis, que diz que o homem foi expulso do paraíso, e Deus colocou um guarda na porta do paraíso para que o homem não entrasse, significa o quê? É uma maneira parabólica, é uma alegoria para explicar o quê? O pecado separa o homem de Deus. E por que separa o homem de Deus? Porque Deus é santo, 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 santíssimo. E aquele que vive no pecado não pode mais estar em comunhão com o santo. Então o homem experimentou a danação, danou-se, perdeu-se sem Deus. Aí ele experimentou a dor, o sofrimento e a morte, e Deus disse para Adão e Eva: agora você vai ter que tirar o teu sustento do suor do teu rosto. E você, mulher, vai dar à luz na dor. Não era para ser assim. E a terra agora vai produzir espinhos, abrolhos. Não era para ser assim. Meus irmãos, o pecado da humanidade desorganiza tudo. Desorganiza o homem, desorganiza a mulher, desorganiza o casamento, desorganiza a natureza. Sim, porque a natureza foi feita para nos servir. São Paulo diz: a natureza geme sob dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. O que São Paulo quer dizer com isso? Quando não houver mais o pecado, quando a humanidade estiver liberta do pecado, a natureza também será liberta do pecado. Então não haverá mais terremotos, cataclismas, ciclones, tsunamis e nada mais. Porque a natureza também estremeceu com o pecado do homem. Porque o salário do pecado é a morte. Entenderam, gente? A causa última de todo o sofrimento do mundo, o pecado. É por isso que Jesus veio para arrancar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para ser apenas um curador de almas e de corações. Ele não veio apenas para ser um promotor social. Não, ele veio para arrancar o pecado do mundo. Eu não sei se vocês já notaram. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Assim, de importante, de instituição. Qual foi a primeira instituição que Jesus criou depois que ele ressuscitou? Qual foi? Pensa um pouquinho. Ele ressuscitou, encontrou com Madalena, encontrou com as mulheres, mas aí na noite da ressurreição, na noite do domingo, ele encontrou com os apóstolos no cenáculo, não foi isso? Os apóstolos com medo, achando que os judeus também iam matá-lo, porque já tinham matado
o mestre. Então eles estavam no cenáculo de portas trancadas, e Jesus aparece no meio deles. A paz esteja convosco. Calma, não tenho medo, eu estou aqui, não sou um fantasma não. Pediu até um pedaço de peixe para comer, me dê aí um pedaço de peixe para vocês verem que sou eu mesmo, fantasma não come. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E depois o que ele fez? Soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Foi um pequeno Pentecostes antes do grande Pentecostes, narrado nos Atos dos Apóstolos. Soprou sobre eles e disse o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Instituiu o sacramento da confissão, meus irmãos. É a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele veio para arrancar o pecado do mundo. E ele tinha acabado de conquistar diante do Pai, diante da justiça de Deus. Ele tinha acabado de conquistar com a sua paixão, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele tinha acabado de conquistar o perdão para cada um de nós. Então Jesus estava desesperado para espalhar o perdão para toda a humanidade. Então a primeira coisa que ele faz no domingo da ressurreição é enviar os apóstolos para, no seu nome, pelo ministério da igreja, perdoar os pecados, porque ele veio para isso. Ele podia ter feito outras coisas, não. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide, a quem vocês perdoarem os pecados no meu nome, pelo meu sangue, os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Meus irmãos, o poder de um sacerdote é o poder de Jesus. Só Deus pode perdoar pecado. Por que mataram Jesus? Os judeus disseram: só Deus pode perdoar pecado, e esse homem aqui está perdoando pecado. Então ele está assumindo o lugar de Deus, porque os judeus não tinham entendido ainda que ele era Deus. Mas agora Jesus dá esse poder para o sacerdote: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Meus irmãos, precisamos nos confessar. Não podemos perder essa graça de ouro que Deus nos dá. Tudo que você confessar ao sacerdote da igreja, tudo que o sacerdote da igreja te absolver, acabou. Quando você se apresentar diante da justiça de Deus, tudo isso que você contou para o sacerdote arrependido, acabou. Deus não vai mais ver. Gente, como é triste a gente saber que tem pessoas que não gostam de confessar, tem vergonha de confessar, fica humilhado de dizer para o padre o seu pecado. Por que ficar com vergonha? Por que ficar humilhado? Vergonha não é você contar o seu pecado para o padre, vergonha é você pecar. Porque quando você pecou, Deus estava vendo você pecar. Então a vergonha, a humilhação não deve estar quando você conta o pecado para o ministro de Deus que quer te perdoar. A vergonha deve estar quando a gente comete o pecado, porque Deus está vendo. Deus é onisciente, sabe tudo. Não deixem a confissão para amanhã, porque amanhã pode não dar tempo.
Confesse logo. Se pesa na sua consciência algum pecado, pecado grave, se arrependa. Procure um sacerdote e deixe que Jesus Cristo te lave com o seu sangue. E você vai sair dali como a criança do batismo, limpa. A primeira coisa que Jesus fez, depois que Ele ressuscitou, foi instituir o sacramento da confissão. Ele já tinha instituído o sacramento da Eucaristia, na quinta-feira santa. Aí no domingo da ressurreição, tendo conquistado, diante da justiça de Deus, o perdão de todos os pecados, de todos os homens e mulheres, de todos os tempos e de todos os lugares, agora Ele quer espalhar esse perdão. E aí você precisa entender uma coisa muito importante. Jesus quis dar o perdão através da igreja. Ele poderia ter dito assim para os apóstolos: vejam, eu acabei de conquistar o perdão de toda a humanidade com o meu sangue, com a minha morte, com a minha ressurreição. Então vocês agora vão pelo mundo e digam para as pessoas que se arrependam, e quem se arrepender, pronto, vai estar perdoado. Não, Ele não fez isso. Ele disse: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Esta é a lógica de Deus, este é o plano de Deus para a salvação da humanidade, meus irmãos. O Pai envia o Filho envia a igreja. É a igreja quem distribui a salvação. Entenderam? A igreja é a dispensadora da salvação. Cristo não simplesmente salvou a humanidade e jogou o remédio da salvação assim, de qualquer jeito. Não, Ele depositou o remédio da salvação no coração da igreja. Colocou a Eucaristia no coração da igreja, colocou o batismo no coração da igreja, colocou a confissão no coração da igreja, colocou a unção dos enfermos no coração da igreja, colocou o matrimônio, colocou a ordem, colocou tudo no coração da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E disse para os apóstolos, Lucas 10:16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Estão vendo a lógica? O Pai envia o Filho envia os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem não ouve a igreja, não ouve Jesus Cristo, não ouve o Pai. Porque o Pai mandou o Filho mandou a igreja. Ide pelo mundo inteiro, no meu nome, batizai. Quem crer e for batizado será salvo. Este, meus irmãos, é o plano da salvação. Mas eu quero aprofundar com vocês mais um pouquinho no mistério da redenção. Ainda alguém pode estar perguntando assim: mas por que foi necessário o Cristo sofrer tanto? Eu queria explicar para você. Porque foi necessário um Deus morrer na cruz. Bem, nesta hora o catecismo da igreja nos socorre, porque o catecismo da igreja nos explica. E o catecismo da igreja diz assim: ainda que o homem mais santo da terra tivesse morrido na cruz, não era suficiente para salvar a humanidade. Vejam bem, o catecismo diz: ainda que o homem ou a mulher mais santo, mais santa deste mundo tivesse morrido na cruz, não conseguiria salvar a humanidade. Por quê? Aí nós vamos entender. Porque o pecado, meus irmãos, de nós todos, daqueles que viveram antes de nós e daqueles que vão viver depois de nós, o pecado, ele fere a majestade infinita de Deus. E eu disse majestade infinita de Deus. Então o que acontece? O pecado, ele assume proporções infinitas. Então só
uma reparação infinita pode sanar uma ofensa infinita. Entendeu? Se você roubar 10 reais, você tem que devolver 10 reais. Se você roubar 100 reais, você tem que devolver 100 reais. Se você roubar $1 milhão, você tem que devolver $1 milhão. O resgate tem que ser do mesmo tamanho da culpa, da ofensa praticada. Qual é o tamanho da culpa da humanidade diante de Deus? Infinita. Infinita. Por quê? Porque o pecado feriu a majestade infinita de Deus. Eu vou tentar fazer uma comparação para você entender um pouco melhor isso. Imagina que você deu um tapa na cara do seu irmão. Depois você se arrepende, se reconcilia com ele, pede perdão, pede desculpa. Ok. Mas agora imagina se você der esse mesmo tapa na cara do seu pai ou da sua mãe. O mesmo tapa. A gravidade é maior? É muito maior. Porque ele é seu pai, é sua mãe, eles te deram a vida. Nunca faça isso. É muito mais grave um tapa no rosto do pai e da mãe do que um tapa na cara de um irmão. E se você agora der um tapa na cara do presidente da república? Não importa quem seja o presidente da república, ele representa a nação. Ele representa uma instituição chamada presidência da república. Um tapa na cara do presidente da república é um tapa na cara de todos os brasileiros. Assim como um tapa na cara do Papa é um tapa na cara de todos os católicos. Tá certo? Então esse tapa é muito mais grave do que o tapa dado no rosto do pai, do que o tapa dado no rosto do irmão. E agora eu pergunto, e se ao invés de você dar um tapa no rosto do irmão, ou no rosto do pai, ou no rosto do presidente, você der um tapa no rosto de Deus? Que tamanho é essa culpa? Infinita. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus tem uma majestade infinita. Você não tem mais salvação. Você não tem mais jeito de pagar isto. Você pode ser cortado em picadinho, que não adianta mais. Porque você tem uma vida humana para oferecer, mas você maculou a majestade infinita de Deus. Então só tem um jeito de reparar a ofensa infinita praticada contra a majestade infinita de Deus. Qual é o jeito? É Deus reparar esta ofensa. Porque só Deus é capaz de oferecer a Deus um resgate de valor infinito. Você entendeu? É por isso que Jesus se fez homem. Já que nenhum homem poderia oferecer a Deus um resgate de valor infinito, então Deus disse, então eu me faço homem, sem deixar de ser Deus, para poder oferecer a justiça de Deus. Não oferecer simplesmente a Deus, mas oferecer a justiça de Deus, uma reparação de valor infinito, meus irmãos. Aí você entende por que só Jesus é o Salvador. Porque ninguém além de Jesus é capaz de oferecer um resgate diante da justiça de Deus pelo pecado de todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Jesus foi capaz, porque Ele ofereceu a morte de um homem na cruz, mas que era também Deus. Então o valor da morte de Cristo na cruz é um valor infinito. Não é como o valor da minha morte, se fosse oferecida, que seria apenas uma morte humana. É uma morte de um Deus. Morreu como homem, mas nesse homem estava o Verbo. É claro que o Verbo não morre, mas o Verbo no homem participou dessa morte. Então pôde oferecer ao Pai um resgate de valor infinito. Eu não sei se vocês já repararam naquela parábola do Evangelho que Jesus conta
daquele homem que devia muito dinheiro para o seu patrão. E o patrão chamou e disse: vem cá acertar as contas comigo, porque você não pode mais ser meu administrador, porque eu estou percebendo que você está me roubando, você não é um bom administrador, vem cá acertar as contas comigo, você me deve. Jesus dizia que o homem devia 10.000 talentos. Gente, vocês sabem o que era um talento? Um talento era 35 quilos de ouro. O homem devia 10.000 talentos. Um dia eu fiz uma continha. 1 grama de ouro custa aí por volta de 60, 70 reais, 1 grama de ouro. 1 quilo de ouro, 70 mil reais, 80 mil reais, não sei, não estou bem atualizado. Agora vocês imaginem 10.000 talentos. Eu fiz uma conta, dava negócio de bilhões de dólares que esse homem devia para o patrão. O que Jesus quer mostrar com isso aí? Aquele homem, a humanidade deve para Deus um preço infinito, impagável. Tanto é que o patrão disse para ele: olha, eu vou mandar vender você, vou vender sua mulher, seus filhos, para você pagar pelo menos um pouco, porque a dívida dele era impagável. É como a nossa dívida diante de Deus, a dívida da humanidade diante de Deus, impagável. Mas aí aquele homem pediu clemência, aquele homem pediu misericórdia, e o patrão teve misericórdia, Deus teve misericórdia, e perdoou a dívida dele. Vai embora, vai embora. É tanto que você deve, que vender você, a mulher, os filhos, pouca diferença, vai embora. E aquele bandido saiu dali, né? O primeiro que ele pegou, que devia 100 denários para ele, porcaria, ele sufocava e dizia: me paga, porque senão eu te jogo na cadeia. E aí as pessoas que viram aquilo foram contar para o patrão, e o patrão disse: ah, então agora você vai para a cadeia, porque você me devia um valor infinito e eu te perdoei. Agora o outro que te deve 100 denários, você não perdoou, você é mau, vai para a cadeia até você pagar o último centavo. Eu vejo aí uma imagem do purgatório. Vai pagar até o último centavo antes de você sair daí. O que Jesus quis mostrar com essa parábola, meus irmãos? Nós devíamos para Deus um preço infinito, impagável, 10.000 talentos, e Ele nos perdoou, fez com que o seu filho pagasse essa conta. Por isso que o profeta diz: Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. A culpa que pesava sobre nós caiu sobre Ele, porque nenhum de nós conseguiria mais sair do inferno, porque nenhum de nós conseguiria mais pagar essa dívida diante de Deus. Então Ele veio pagar. Vocês estão entendendo agora a beleza do mistério da salvação? Nossa dívida era impagável, porque feriu a majestade infinita de Deus. Então Deus veio pagar essa conta, se fazendo homem, se unindo à nossa natureza. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa extraordinária, que amor de Deus. É isso que nós vamos celebrar nesses 3 dias, esse amor de Deus, que desceu do céu por cada um de nós, se fez homem, assumiu a nossa natureza, como diz São Paulo, não se dignou ser, não se orgulhou ser Deus, mas desceu do céu, se dignou a assumir a nossa humanidade, fez-se escravo, vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo no tempo de Jesus. Fez-se escravo, obediente até a morte, morte de cruz. São Paulo diz, não tinha morte pior no tempo de Jesus, meus irmãos. Tanto não tinha morte pior no tempo de Jesus, que a primeira coisa que o imperador Constantino fez, depois que se converteu ao cristianismo, no ano 313, a primeira coisa que Constantino fez foi abolir a pena de morte pela crucificação, porque Constantino não queria ver mais ninguém ser crucificado. Um cidadão romano não era crucificado, um cidadão romano era decapitado, como São Paulo. Mas que não era romano, como São Pedro, era crucificado. Constantino aboliu.
Então, este, meus irmãos, é o amor de Deus. E por trás de tudo isso, meus irmãos, eu quero lembrar a figura de Nossa Senhora. A Nossa Senhora que aceitou tudo isto. Aquela espada de Simeão que ela viu apresentada a ela, quando ela apresentou Jesus no templo. Aquela espada de Simeão. Simeão disse: uma espada vai atravessar o seu coração. Porque esse menino é colocado como sinal de contradição. Contradição, desconta. Esse menino vai dizer tudo que os homens não querem ouvir. Como a igreja hoje é sinal de contradição, não é? A igreja é a luz de Cristo, é a lumen gentium, é a luz de Cristo. A igreja denuncia o pecado do mundo, o pecado do aborto, o pecado do homossexualismo, o pecado da corrupção, e por isso o mundo odeia a igreja. Tem que calar a voz da igreja. Vamos denunciar o Papa, vamos jogar lama no Papa. Temos que calar esse homem, porque esse homem não tem medo de dizer a verdade, como Cristo não tinha medo de dizer a verdade. Vamos dar um jeito de profanar esse homem, como nós estamos vendo aí nesses dias na mídia. Um homem santo, como Jesus é crucificado. Mas é porque nós estamos na Semana Santa, né? Meus irmãos, Nossa Senhora acompanhou tudo isto, nunca se desesperou, e esteve aos pés da cruz com o seu filho, entregando o seu filho a Deus por cada um de nós, porque cada um de nós era filho dela. Ela nos gerou como filhos ali aos pés da cruz, no parto da dor do Calvário, quando Jesus disse para ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ali João representava cada um de nós. E o evangelista diz que a partir daquele momento ele a levou para a sua casa. É o que eu convido você a fazer agora no final desta pregação. Leve Maria para a sua casa. Porque Jesus aos pés da cruz te deu como mãe. Foi a última dádiva que Jesus tinha para deixar para a humanidade. Antes de morrer, ele olhou para baixo e ainda viu que tinha ainda alguma coisa para nos dar, a sua mãe, e nos-la deu. Filho, eis aí a tua mãe. E se Jesus nos deu a sua mãe, meus irmãos, para ser a nossa mãe, é porque nós precisamos dela. É porque nós precisamos dela. Jesus é o Salvador. Só Jesus é o Salvador. Não há outro caminho para o Pai a não ser Jesus. Mas é Maria que nos leva a Jesus. Não rejeitar Maria aos pés da cruz, meus irmãos, eu acho que seria pior do que aquela estocada de lança que o soldado deu no coração de Jesus. Eu acho que seria uma ingratidão maior, porque ela está dando a você, ele está dando a você com lábios de sangue. Já nos estertores da morte, ele está dando o que ele tinha ainda para te dar, a sua mãe, para te levar para o céu com ele. Amém. Vamos ficar de pé, vamos rezar, vamos agradecer ao Senhor por todo esse dom, por toda essa dádiva, por todas essas maravilhas que o Senhor nos concede. Santo nome
quero ver você cantar lá do início. Alguém que me ama muito. Ele me entende, quer me perdoar. Da pregação, o professor Felipe Aquino dizia para nós da salvação que só está em Jesus. Salvação tem um nome, é Jesus. É uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Quantas vezes nós buscamos o alívio, a solução dos nossos problemas, a salvação, a esperança em pessoas, em lugares, e nos enganamos. Ele dizia das pessoas que se enganam, buscando a salvação onde ela não existe, nos lugares, nas pessoas, nas coisas. Mas a salvação tem um nome. A salvação é alguém. Quem é esse nome? Quem é este alguém? Jesus. Um santo nome, um poderoso nome. Fecha seus olhos, pensa na sua vida. Aliás, é o que você mais vai fazer aqui: confrontar a sua vida com a vida de Cristo, com a caminhada de Jesus, com a via que Jesus assumiu, decidiu abraçar por amor a mim e a você. Você vai confrontar as suas falhas, os seus medos, os seus pecados diante daquele que é o santo, que é o doador dos dons, que é o Salvador, que é a vida que você tanto procura. A Gil estava ali partilhando comigo naquele momento da oração exatamente aquilo que o professor dizia da traição de Judas. Ele entrou em desespero, ele desesperou-se e buscou no suicídio a forma de aliviar a sua dor, o peso do pecado, o peso da traição. Mas a diferença, a minha diferença e a sua diferença está em reconhecer e buscar a misericórdia. É o caminho mais fácil. Às vezes a gente acha que o caminho mais fácil é tirar a vida, é tomar veneno, é se cortar, é enfiar a cara na bebida, na droga, ou ir em centros, em lugares onde Jesus não está, para aliviar a nossa dor, para procurar a solução. Meu irmão, é enganação, é tudo um engano. Mas hoje é tempo de voltar para a misericórdia, fazer totalmente diferente que Judas fez. Tudo bem, nós somos traidores, já pelo pecado original, já trazemos a traição em nós. Vamos uma hora ou outra trair Jesus por causa das nossas faltas, mas a diferença, a minha e a sua diferença de Judas precisa estar em voltar-se para Deus, voltar para a misericórdia, para os braços de Jesus que te perdoa, que estão abertos naquela cruz, onde jorra sangue e água daquele peito aberto. Alguém que te ama muito. Então você canta mais uma vez, assim como você está, assumindo para você, chamando para você, clamando para você esse amor, essa misericórdia, esse perdão, essa salvação. E canta forte: alguém que me ama muito. Não é pouco não, é muito, é infinitamente. Um amor infinito que não se cansa de amar. Alguém que me ama muito. Ele me entende, ele me acolhe, quer me perdoar.
sua voz. Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Acolha o perdão do Senhor, ao nome, santo nome. Poderoso, poderoso, amoroso, quer me libertar. E seu nome é. Respira fundo para cantar esse nome que tem poder. Jesus, Jesus. E vamos aplaudir com toda a força esse Deus de amor, a nossa vitória. CançãoNovaPlay.com. Assine já!